Olá, Israel propõe uma nova trégua de uma semana para permitir a libertação de reféns israelenses a serem trocados por prisioneiros palestinos de interesse do movimento de resistência islâmica, o Hamas, responsável pelo ataque terrorista que matou cerca de 1.140 pessoas, de acordo com o último número divulgado por Israel, e sequestrou cerca de 250. A trégua também permitiria a entrada de mais ajuda humanitária à população civil da faixa de Gaza. O principal líder político do Hamas, Ismael Haniyeh, vai hoje ao Cairo, a capital do Egito, para fechar a negociação da trégua. Diante da pressão internacional por um cessar-fogo, o presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmou que temos a intenção de tomar toda a faixa de Gaza e mudar o curso da história. Ele descreveu o conflito como um choque civilizatório. Herzog é considerado mais moderado do que o primeiro-ministro linha dura Benjamin Netanyahu desde o início da guerra, porém adotou uma linguagem mais dura. Israel invadiu o Líbano em 1982 para acabar com a Organização para a Libertação da Palestina. Não conseguiu em 2006 para destruir a milícia fundamentalista xiita Hezbollah, também não conseguiu. Na guerra do fim de 2008 ao início de 2009, prometeu eliminar o Hamas. Nas três guerras não atingiu estes objetivos políticos. A OLP governa hoje as áreas da Cisjordânia sob controle palestino, o Hezbollah está mais forte do que nunca e o Hamas estava mais forte do que nunca antes do início da guerra. Israel estima, com um otimismo exagerado, que matou até agora 7.500 dos cerca de 30 mil milicianos do Hamas, um quarto do total, enquanto o número de palestinos mortos na guerra se aproxima de 20 mil, está em 19.677 na faixa de Gaza. Pelo menos 133 soldados israelenses morreram na invasão terrestre de Gaza. O professor Fawaz Gerges, especialista em Oriente Médio da London School of Economics, acusa Israel de estar travando uma guerra não contra o Hamas, mas contra o povo palestino, sem conseguir destruir o grupo terrorista que, na sua opinião, terá condições de travar uma guerra de guerrilhas durante anos, enquanto o norte de Gaza está destruído e o território pode ficar inabitável por muito tempo, por anos. Mais de 90% dos civis palestinos fugiram de casa em Gaza e 60% das edificações do território foram arrasadas. A metade da população de Gaza está passando fome, denuncia o Escritório de Coordenação das Nações Unidas para Ações Humanitárias. 90% dos civis palestinos passam seguidamente um dia inteiro sem comer. Ontem, a organização não governamental Human Rights Watch, o Observatório dos Direitos Humanos, acusou Israel de usar a fome como arma de guerra, o que é um crime de guerra. Sem água, comida e instalações sanitárias, o Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, adverte que o número de crianças mortas por doenças pode superar o número de crianças mortas por bombardeios. O Unicef considera Gaza o pior lugar do mundo para crianças hoje. O exército de Israel anunciou na terça-feira que assumiu o controle operacional de Jabalia, um dos principais redutos do Hamas no norte de Gaza, e acusou o Hamas de usar mulheres como terroristas suicidas. Mulheres bomba. Os combates violentos continuam em Khan Yunis, a principal cidade do sul de Gaza, onde Israel acredita que estejam escondidos os líderes do Hamas no território. Em Rafah, também no sul de Gaza, Israel anunciou a morte de Subfar Waná, acusado pelos israelenses de transferir dezenas de milhões de dólares para as brigadas Al-Qassem. O braço armado do Hamas seria o homem do dinheiro no sul de Gaza. O Serviço Secreto Interno de Israel, Shin Bet, divulgou um vídeo do interrogatório do diretor do hospital Kamal Adwan, em que o diretor afirma que cerca de 16 empregados do hospital são milicianos das brigadas Al-Qassam, médicos, enfermeiros, paramédicos e outros funcionários.
A presidente da Cruz Vermelha Internacional, Mirjana Spoljaric, rejeitou as acusações de Israel de que a Cruz Vermelha se transformou num mero serviço de táxi para reféns ultrajados e considerou a situação em Gaza um fracasso moral da sociedade internacional. Israel intensificou os ataques de drones no Líbano, chegou até Baalbek, uma cidade que fica a 67 quilômetros a nordeste de Beirute, apesar da advertência da ministra do Exterior da França, Catherine Colonna, que esteve na capital libanesa num esforço diplomático para evitar um conflito ainda maior entre Israel e a milícia xiita libanesa Hezbollah, o Partido de Deus. O ataque aéreo israelense também atingiu a cidade de Tiro, os ataques aéreos, uma das mais antigas do mundo, e áreas ao norte do rio Litani, que é considerado o limite do sul do Líbano. Uma rádio israelense relatou que sirenas de alarme antiaéreo soaram na Alta Galileia, a região do norte de Israel que faz fronteira com o sul do Líbano. Pelo menos um foguete atingiu o território israelense. Israel respondeu com tiros de canhão contra posições do Hezbollah no sul do Líbano. Os rebeldes hutis, xiitas zaiditas, apoiados pelo Irã na guerra civil do Iêmen, prometem continuar os ataques contra navios cargueiros em protesto contra a guerra de Israel na faixa de Gaza, apesar da formação de uma aliança de 10 países, liderada pelos Estados Unidos, para garantir a segurança da navegação no Mar Vermelho, na chamada Operação Guardião da Prosperidade. Entre os países da aliança estão Reino Unido, França e Canadá, mas não há nenhum grande país do Oriente Médio, só o Bahrein, que é um pequeno arquipélago de 36 ilhas no Golfo Pérsico, onde há uma base naval dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 36 bases militares no Oriente Médio. Um porta-voz huti declarou: nossa guerra é uma guerra moral. Não importa quantas alianças os Estados Unidos mobilizem, nossas operações militares não vão parar. Desde o início da guerra, os hutis atacaram pelo menos 10 navios mercantes no Mar Vermelho, com mísseis e drones perturbando a navegação numa rota por onde passam 12% do comércio mundial, 30% dos contêineres e 40% do petróleo exportado. Ontem eu falei em 40% do comércio mundial, mas é o comércio mundial de petróleo. Comércio mundial mesmo, 12%. 6 grandes empresas de transporte marítimo e a companhia de petróleo BP, antiga British Petroleum, suspenderam a navegação no Mar Vermelho por causa dos ataques dos hutis. A Associação da Imprensa Estrangeira em Israel acionou a Suprema Corte para pedir acesso à faixa de Gaza. O exército de Israel só permite o acesso limitado a áreas onde seus soldados estão presentes. Em pesquisa do jornal The New York Times e do Siena College, só 33% dos norte-americanos aprovaram a condução da guerra pelo presidente Joe Biden e 57% reprovaram. 46% consideram que o ex-presidente Donald Trump lidaria melhor com o conflito do que Biden, tido como melhor por 38%. Entre os jovens eleitores, Trump aparece na frente de Biden pela primeira vez, com uma vantagem de 49% a 43%. Em 2020, a metade dos eleitores de 18 a 29 anos foi às urnas e a grande maioria votou em Biden. No ano que vem, menos da metade pretende votar, porque o voto nos Estados Unidos não é obrigatório. Em pesquisa realizada no fim de outubro e início de novembro, Biden estava 24 pontos percentuais à frente de Trump entre os prováveis eleitores jovens, mais ou menos a vantagem de 2020. A principal razão da mudança é a crítica à condução da guerra e o apoio incondicional a Israel, visto pelos jovens como um país que não se esforça para proteger a população civil palestina e não está interessado na paz. Os jovens norte-americanos querem o fim da guerra antes mesmo da eliminação do Hamas.
O governo Biden pressiona Israel a desescalar a guerra, mas continua vendendo armas e não impõe prazos para acabar com as hostilidades. Trump conquistou o apoio de 21% dos jovens de menos de 30 anos que votaram em Biden em 2020. Parece que eles ignoram que Trump é muito mais a favor de Israel do que Biden. O ex-presidente não fez o menor esforço para retomar o processo de paz, transferiu a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, metade de Jerusalém é considerada cidade ocupada, foi ocupada na guerra de 1967, e Trump reconheceu a soberania de Israel sobre as colinas do Golã, território sírio ocupado na mesma Guerra dos 6 Dias, em 1967, e anexado ilegalmente em 1981. Biden, diga-se, não revogou nenhuma dessas medidas e manteve outros aspectos da política externa de Trump, como a guerra comercial com a China. Embora esteja atrás entre os eleitores inscritos, Biden lidera a corrida à Casa Branca entre os eleitores prováveis, os que acham que vão votar, por 47% a 45%, num empate técnico dentro da margem de erro da pesquisa. O Conselho de Segurança das Nações Unidas adiou mais uma vez a votação de um projeto de resolução apresentado pelos Emirados Árabes Unidos, que pede uma suspensão urgente das hostilidades e o aumento da ajuda humanitária aos civis palestinos de Gaza. Pausa, trégua ou cessar-fogo por razões humanitárias. Os países do Conselho se debatem na busca de um texto que não seja vetado pelos Estados Unidos, que apoiam Israel e são contra um cessar-fogo enquanto Hamas não estiver destruído. Quer dizer, Israel teria o direito, de acordo com os Estados Unidos, de atacar até cumprir seus objetivos. Agora, mudando de assunto, para encerrar, nos Estados Unidos, por 4-3, o Tribunal de Justiça do Estado do Colorado considerou o ex-presidente Donald Trump inelegível por causa da insurreição de 6 de janeiro de 2001, quando seus partidários atacaram o Congresso para tentar impedir a certificação da vitória de Joe Biden. A decisão se baseia na emenda número 14 à Constituição dos Estados Unidos, aprovada durante o período da reconstrução após a Guerra Civil, a Guerra da Secessão, para impedir funcionários públicos que atacaram a União de serem candidatos a cargos eletivos, entre outras providências. Trump pode ser excluído das eleições primárias no Colorado, mas seus advogados vão recorrer à Suprema Corte. O presidente da Confederação dos Estados do Sul, que queriam sair da União na Guerra Civil, Jefferson Davis, foi acusado de traição, mas os procuradores federais decidiram não processar Davis para não prejudicar a reconciliação nacional e também pelo risco de que uma absolvição estabelecesse a constitucionalidade da secessão. É um precedente para Donald Trump. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, que é de graça. Me siga, aliás, leia o meu blog, Globalização em Crise. Me siga no Twitter, no Instagram, no Thread e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em árabe. Salam aleikum, a paz esteja convosco. Perdão, Shalom é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.